Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com as cônicas, especificamente com a elipse. Nós podemos ver aqui, na nossa representação geométrica aqui, que nós temos uma elipse deitada e uma elipse em pé. Nós podemos nos deparar com essas duas possibilidades de elipse e nós vimos que para descrever a equação dessas elipses, nós vamos ter para a elipse em que o eixo maior é o eixo da horizontal, nós vamos ter que x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1, tendo em vista que A é maior que B. Já na nossa elipse vertical, na elipse em que o eixo maior aqui está na vertical, nós vamos ter que y2 sobre A2 mais x2 sobre B2 é igual a 1, considerando que A é maior do que B. Ou seja, ao nos depararmos com as equações das elipses, e aqui nós estamos trabalhando com a elipse considerando o centro aqui zero, o centro aqui na origem. Então, olha, basta observar os denominadores e quem tiver o maior denominador vai determinar se a elipse é deitada ou se a elipse é em pé. Olha só, se o maior denominador tiver abaixo de x, tiver embaixo de x aqui, olha, é porque nós temos uma elipse deitada e o maior denominador aqui é o A. Da mesma forma, na elipse em pé, olha, nós comparamos os denominadores, o maior denominador é o A, e aí se ele estiver ali embaixo do Y aqui, é porque nós temos uma elipse em pé. Aqui nós estamos tratando rapidamente aqui, nós vamos só identificar os elementos para a gente começar a resolver alguns exemplos, ok? Bom, os elementos importantes da elipse e que nós devemos levar em consideração e conhecê-los, primeiramente, aqui nós teremos os vértices. Por exemplo, aqui eu poderia ter o vértice que eu chamaria de A1 e aqui eu chamaria de A2. O vértice vai estar no meu eixo maior. Então, aqui, olha, se fosse na vertical, nós teríamos aqui o nosso vértice A1 e nosso vértice A2. Depois nós vamos trazer umas relações importantes, Aliás, já podemos até colocar aqui, olha. Essa distância de A1 até A2, ou seja, a distância do eixo maior ou a distância dos vértices aqui, isso aqui vai ser igual a 2A. Essa aqui é uma relação importante que nós precisamos saber, conhecer na elipse. Tirando os vértices aqui, olha, onde tiver meu eixo maior, onde tiver o vértice, nós também vamos ter os focos. E eu vou considerar aqui o F1 e o F2. A minha elipse, então, ela vai ter dois focos. Olha só, então nós teríamos aqui o F1 e aqui o F2. Essa distância entre um foco e outro, nós chamamos de distância focal. Essa distância focal, ela é igual a 2C. Outro elemento importante da elipse é o nosso B, que vai identificar para a gente aqui, olha, o eixo menor. Então, nós podemos considerar, tanto faz B1, B2, em cima, embaixo, tá? Aqui, ó, se eu quiser considerar aqui embaixo B1, lá em cima vai ser B2. Da mesma forma que, olha, eu posso considerar aqui o B1 e aqui eu vou considerar o B2. Essa distância B1 até B2, ou seja, o que determina o meu eixo menor aqui, vai ser igual a 2B. Isso aqui são elementos, são distâncias importantes da gente ter em mente quando está estudando elipse, ok? E esses elementos aqui são elementos imprescindíveis para que a gente consiga trabalhar os cálculos envolvendo elipse, ok? Então, conhecê-los é bem importante.
O centro aqui, olha, se nós observarmos, ele vai ser o ponto médio da minha distância focal, vai ser o ponto médio da minha distância dos vértices, ó, e vai ser o ponto médio também do meu eixo menor. Então, o centro aqui está exatamente lá no ponto médio. Um outro elemento, né, na verdade, uma outra situação que a gente pode, que no cálculo da elipse é permitido que a gente calcule, é a excentricidade, que nós vamos chamar aqui de E. Vou até colocar aqui, ó, excentricidade. Essa excentricidade, ela é dada por C sobre A. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui, ó, por C sobre A. Essa excentricidade é que vai determinar pra gente o achatamento da elipse. Ou seja, quanto maior, né, quanto maior for o meu E aqui, mais achatada ela vai ser. E esse E, ele vai variar, essa excentricidade, ela vai variar de 0, menor que E, menor que 1. Ou seja, ela vai estar variando de 0 a 1. Se nós tivermos uma elipse com excentricidade 0, ou seja, se ela não tem excentricidade, ela não tem achatamento, é porque nós estamos nos referindo a uma circunferência, ok? Em compensação, se ela tiver aqui, ó, uma excentricidade igual a 1, ou seja, um achatamento máximo aqui, nós vamos ter uma reta, ok? Então, pelo cálculo da excentricidade aqui, a gente consegue perceber se nós vamos ter uma elipse mais achatadinha, né, mais ovalzinha ou mais arredondada. O cálculo da excentricidade que nos permite visualizar isso. Bom, aqui essas equações que eu estou trazendo aqui são equações para elipse com centro na origem, com centro 0, ok? Aí, ó, isso. Então, basicamente, esses são os elementos principais que a gente deve reconhecer quando se depara com a elipse. Nós podemos tirar aqui dentro da elipse, tá? Um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, olha, eu posso descrever aqui aqui, olha, eu vou ter um ângulo reto. Se eu ligar, tá? Porque o que acontece? A elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tá? Observe aqui na nossa cônica esse corte sendo feito por um plano qualquer, que nós estamos chamando de alfa, né? Então, vai ser o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias de F1 e F2 é igual a 2A. Isso aqui é uma observação importante. Vou até anotar aqui, olha. A distância de um ponto qualquer a F1 mais um ponto qualquer na elipse, né? Mais a distância de um ponto qualquer F2 vai ser igual a 2A. Ou seja, se nós considerarmos esse ponto aqui, olha, vamos pegar aqui mesmo, para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu poderia pegar um ponto qualquer aqui, tá? Na elipse. Aqui, olha, nós vamos ter um triângulo retângulo. Opa. Vou tentar fazer aqui sem régua, né? Tá aqui, olha, o nosso triângulo retângulo. Ok? E aí, nesse triângulo retângulo, ó, nós vamos ter a aqui, que vai ser a hipotenusa, né? Desse triângulo retângulo. A distância focal aqui, olha, nós estamos considerando 2C, porque nós podemos chamar esse cateto desse retângulo aqui de C. E a distância do eixo menor aqui, olha, nós estamos chamando aqui de 2B, porque nós vamos considerar esse cateto aqui como B. Então, essas relações aqui, 2A, 2C e 2B, a gente consegue tirar aqui desse triângulo retângulo determinado pela própria definição da elipse, ok? E daqui, olha, nós temos que 2A, essa distância 2A, ela vai ser maior que a minha distância focal, ok? Ou seja, essa distância aqui, né, 2A vai ser daqui até aqui mediar, daqui até aqui também mediar. Essa distância aqui, ela vai ser maior do que a minha distância entre os focos,
Ok? Aqui nós estamos falando bem rapidamente, né, dos elementos da elipse, para que a gente possa trabalhar o nosso primeiro exemplo. Bom, tendo em mente, né, aqui, olha, no triângulo retângulo, ó, no triângulo retângulo, aqui na elipse vertical, ó, nós poderíamos puxar nosso triângulo retângulo aqui, ó, ligando sempre a distância de um foco a um ponto. Nesse caso aqui nós estamos trazendo ao ponto B ali, né, que é o ponto que é um ponto conhecido pra gente aqui. Então, olha, nós temos aqui triângulo retângulo. Então, como é que a gente vai considerar os nossos elementos aqui? A distância do eixo menor aqui, né, não é 2B, então aqui nós vamos chamar de B. A distância focal aqui, olha, é 2C, então nós vamos chamar aqui de C. E a nossa hipotenusa aqui, né, que é a distância do ponto até o foco, nós vamos chamar de A. Então tá aí, olha, os elementos importantes da nossa elipse que nós precisamos conhecer para conseguir trabalhar com as equações da elipse. Bom, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Nós temos aqui, ó, a seguinte situação. Vamos colocar aqui exemplo 1. Seja a equação da elipse x2 sobre 100 mais y2 sobre 64 igual a 1. Determine o esboço do gráfico. Bom, para que a gente possa esboçar esse gráfico, primeiramente a gente precisa identificar se essa elipse é uma elipse horizontal ou uma elipse vertical. Bom, como que a gente vai visualizar isso? Qual denominador aqui que é maior? 100, né? Então, nós temos aqui que 100 é maior que 64. Logo, o nosso eixo maior aqui, ó, é igual a x. Ou seja, então, nesse caso aqui, olha, nós vamos ter uma elipse deitada, ok? Então, olha, vamos lá. Tá aí a nossa elipse deitada. Nós, então, já sabemos que ela tem esse comportamento aqui. Se é uma elipse deitada, nós sabemos que aqui está o primeiro vértice, aqui está o segundo vértice, aqui nós temos a nossa distância, né, do eixo menor. Nós sabemos que aqui nós temos um foco, aqui nós temos outro foco. O nosso centro aqui é 0. Entendemos também, olha, que aqui nós temos um triângulo retângulo para que a gente possa fazer os cálculos das nossas distâncias aqui, ok? Lembrando que na elipse, aqui nós vamos considerar a distância focal. Então, aqui é C, distância do eixo menor, aqui é B. Ok, então nós temos exatamente esses valores aí. Para que a gente esboce esse gráfico aqui, atribuindo valores para a elipse, porque aqui a gente desenhou uma elipse de forma genérica, né? Só reconhecendo aqui que o eixo maior é o eixo X, porque 100 é maior que 64 e 100 está debaixo de X. Ok, então olha só, nós vamos observar aqui agora que 100 aqui, ó, é a fórmula dessa elipse aqui, da equação dessa elipse, vou até escrever aqui de novo, olha, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Bom, então nós sabemos que na nossa equação aqui, olha, quem que é A2? 100. Então, nós podemos tirar que A2 é igual a 100. Logo, A vai ser igual a 10. Seria mais ou menos raiz quadrada de 100, mas como eu estou tratando de distância aqui, eu estou pegando só o valor positivo, ok? Da mesma forma, eu posso trabalhar o B aqui, olha. B2 aqui vai ser igual a 64. Portanto, o B aqui vai valer 8. Raiz quadrada de 64, 8. Novamente, pegando somente os valores positivos, porque eu estou me referindo a distâncias. Tendo A, tendo B, fica fácil achar o C, né? Como é que nós vamos achar o C aqui? Olha, nós sabemos pelo nosso triângulo retângulo ali que A2 é igual a B2 mais C2.
Teorema de Pitágoras que eu estou aplicando nesse triângulo retângulo. A2 aqui vale quanto? 100. B2 vale 64. Mais C2. Então, nós temos que 100 menos 64 é igual a C2. C2, opa, vamos subir aqui um pouquinho. C2 é igual a 36. Logo, C vai ser igual a 6. Olha só, achamos A, achamos B, achamos C. Tá fácil agora identificar as nossas medidas aqui e até marcar os pontos, né? Aqui nós já podemos até observar o seguinte, olha, se o A vale 10, ou seja, esse ponto aqui, ó, o a distância dos vértices aqui é 2A, então daqui até aqui mede A, daqui até aqui mede A, ou seja, esse ponto aqui é menos 10, esse ponto aqui é 10. Se o B vale 8, e eu sei que a distância aqui é 2B, né? Daqui até aqui vale 8. Daqui até aqui também vale 8. Então, lá no eixo Y, eu vou ter o menos 8. O C é a minha distância focal. Ou seja, me dá a distância focal. Então, aqui eu vou ter o ponto menos 6. Aqui eu vou ter o ponto 6. Olha só, conseguimos marcar todos os pontos ali no nosso gráfico ali. Agora, então, isso aqui é a letra A. A letra B tá pedindo a medida do eixo maior. A medida do eixo maior é a medida entre os vértices. Ou seja, nós sabemos que a medida do eixo maior é igual a 2A. Ou seja, a medida desse eixo maior aqui vai ser igual a 2, que multiplica 10, que é igual a 20. Então, a distância de A1 até A2 é 20. Na letra C, tá pedindo a medida do eixo menor, ou seja, B1, B2. A distância do eixo menor é igual a 2B. Então, nós temos que B1, B2 aqui, a distância é 2 vezes B, que vale 8. Ou seja, a distância do eixo menor ali é 16. Bom, aqui agora, olha, na letra D. Na letra D, tá pedindo pra gente achar a distância focal. A distância focal a gente sabe que é 2C. Logo, a distância focal aqui vai ser 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, olha, depois, observe como é que depois que a gente identifica quem que é A, quem que é B, quem que é C, pelo nosso triângulo retângulo aqui, fica fácil calcular as outras medidas, né? E por último aqui tá pedindo excentricidade. A excentricidade a gente sabe que é calculada por C sobre A. Quanto que vale C? 6. Quanto que vale A? 10. Ou seja, a excentricidade aqui é 6 décimos. Então, olha, o ponto de partida para a resolução desse tipo de exercício é observar na equação dada qual denominador é maior. E a partir daí, o denominador maior vai determinar quem que é o eixo maior, olhando, observando a variável que vai estar acima dele. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.